Boa noite a todos, meus tesouros e minhas tesouras. Vamos fazer mais uma live, mais um bate-papo de psicólogos com o meu amigo, o psicólogo Ismael Bittencourt, que daqui a pouquinho vai estar conosco, tá? Então, conforme vocês forem chegando, já vão dando um oi, uma boa noite, me dando um feedback se vocês estão me vendo bem, ouvindo bem. E hoje, para dar continuação à última live que a gente fez uns 15 dias atrás, a gente vai continuar com o assunto do Janeiro Branco, saúde mental. E a gente vai compartilhar um pouquinho dessa experiência de consultório do dia a dia e dar algumas dicas. Como preservar a saúde mental dentro desse mundo tão doido que ultimamente nós estamos vivenciando, né? Então, conforme o pessoal for chegando aí, compartilhe com os amigos, né? Para as pessoas que gostam desse assunto sobre saúde mental, né? O Ismael já está chegando conosco e continuação ao nosso bate-papo, né? Sobre saúde mental e seja bem-vindo, meu querido. Valeu, Caio. Boa Bem, noite a todos. bem, Estão me ouvindo bem? tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. Parece que tá meio cansado, meu amigo. O que tá acontecendo? Nada. Ó, o Bora galera do lá. Recuperação em Foco tá aí. Convite virtual, produtora, entrou. Seja bem-vindo. Eu estava fazendo uma breve abertura, uma introdução, falando sobre Janeiro Branco, né, sobre saúde mental e a sequência, que é a conversa. Kate, seja bem-vinda, minha querida. A conversa que a gente iniciou uns 15 dias atrás na última live deu muito pano para manga, a galera interagiu, foi bem legal, né? Então vamos compartilhando para as pessoas que gostam do assunto. Tá aberto, Ismael. Wagner, seja bem-vindo, meu amigo. Ah, É, pessoal, boa noite. Aqui Pérez entrando. Convite aqui também. Wagner, Matheus, sejam bem-vindos à live. Vamos lá, estão me ouvindo bem? Qualquer coisa vocês sinalizem aqui no comentário se estão ouvindo bem, se estão vendo bem também. Já tô passando aqui, compartilhando a live. Sejam todos bem-vindos, os que estão entrando. Aí, ótimo. tô compartilhando Pessoal, aqui com alguns amigos. eu Quer se, também apresen- tô. quer se apresentando, quer se apresentar, meu amigo, e já dando início. Elaine, seja bem-vinda, minha querida. Pessoal, meu nome é Ismael, sou psicólogo clínico. Eu com o Caio, a gente vem aí dando uma sequência de lives, né? E a gente falou sobre vamos fazer uma live nós três. Esse Recuperação em Foco, eu conheço aí, aí o dono da página também. Muito bom, fala sobre saúde mental. Inclusive ontem eu estava ali acompanhando uma live dele, muito boa. Acredito que dá pra gente combinar também uma live nós três. A gente tá conversando. Vamos marcar uma live e sim. Pessoal, na semana passada, não foi semana passada não. Já faz umas 3 semanas mais ou menos, né, o Caio? Que a Sim, gente, os 15 dias. uns 15 dias, umas 2 semanas, que a gente começou a falar sobre metas, sobre saúde mental também e a importância de a gente colocar essas questões na nossa vida. E como que a gente, inclusive, consegue colocar metas que sejam de um modo saudável, que a gente viva de um modo bom também, e que a gente consiga completar e concluir algumas coisas na nossa vida tendo um sentido maior também. Ou seja, não enchendo a nossa agenda, né, lotando de qualquer maneira, mas usando do nosso tempo, principalmente que é o nosso maior investimento, é no nosso tempo, onde a gente consiga aí ter uma qualidade melhor. Seu áudio não está bom, Caio. Acabei de trocar de fone. Pessoal, vê se tá legal agora. Estão me ouvindo bem? Sim, não, talvez. Hélio, Está me ouvindo bem, Ismael? Está me eu ouvindo tô. bem? Legal, então. Por onde você quer começar? Quer falar um pouquinho sobre metas? Quer dar um feedback?
Tem alguma pergunta? Legal. Obrigado pelo feedback. Recuperação. Tamo junto. Logo a gente marca a gente vai Vamos sim. marcar nós três. Vai Vamos sim. ser bem. Fevereiro tem o mês de prevenção ao alcoolismo e drogadição. A gente podia estar pensando em alguma coisa sobre... Valeu, Wagner. Obrigado pelo feedback. Falar sobre um pouquinho sobre dependência química e tal, como a gente fez no ano passado. Fevereiro é um ótimo pretexto para a gente falar sobre o assunto. Vamos lá, galera. Quando a gente fala sobre saúde mental, né? Já vou estar dando o pontapé inicial e depois eu vou jogar no colo do meu amigo. Muitas vezes a gente acaba fazendo aquela associação que psicólogo é só coisa de doido, né? E como preservar a saúde mental? Existem algumas práticas, né, que a gente pode estar introduzindo, boas práticas. A gente falou na live passada sobre atividade física, sobre a qualidade do sono, né? Então a gente poderia estar explanando outras questões também, né? Por exemplo, a questão de como fazer uma rotina, Legal. como bolar as metas para esse ano novo e fazer dele um ano novo realmente, né? Um novo ano. Uhum. Quer dar alguma, Exatamente. por Teve favor? aqui o Thiago, seja bem-vindo. A Elaine também, Vinícius também que entrou. Bom, acredito que quando a gente pensa em estabelecer rotina, a gente pensa na prática também, né? De como que a gente consegue fazer isso e preservando a nossa saúde mental, para que a gente não fique ansioso, né? No sentido de colocar tantas metas ou colocar tantas atividades, muitas vezes que a gente nem dá conta, mas é importante pensar em algumas ações, principalmente em algumas prioridades, né? Eu gosto muito de uma separação que a gente coloca aquilo que é importante para a gente e o que é urgente também. O que é importante, geralmente a gente coloca como prioridade, ou seja, são tarefas, são aquilo que a gente faz, anota, e que é importante, por exemplo, estudo, um tempo de meditação, um Sim, tempo de treino, por exemplo, de academia, de musculação, que vai nos ajudar a preservar uma saúde mental ali e conseguir conquistar alguns planos também. Então, acho que é interessante, principalmente nesse início de ano, né, em janeiro, geralmente a gente tira um tempinho para colocar algumas metas, colocar o que a gente quer. Né, tem até um estudo, agora eu não consigo me recordar qual que é, mas que fizeram em Harvard, de pessoas que fizeram ali uma média de metas em torno de 10 metas, 11, 12. E geralmente essas pessoas que colocam um alto número de metas, elas não conseguem completar nenhumas. E ainda se sentem frustradas, porque elas tentam ali e vai ver que o ano vai passando e elas não conseguem focar em nada. E quando a gente coloca foco e estabelece ali algo que faça sentido para a gente diminui. Então, o que é mais ou menos aconselhável por meio desse estudo? De colocar de 1 a 3 metas, mais ou menos, durante o ano todo, onde você consiga focar. E outra, que a meta ela vire um hábito também. Ou seja, o hábito é extremamente importante porque vai trazer uma certa manutenção, onde ela tem um objetivo todos os dias para cumprir. Então, é sim. interessante disso porque a gente estabelece meta, aí a gente pensa no hábito também que precisa ser ali necessário para a realização daquela meta. Então, colocar prazo é importante, mas não ficar preso somente ao prazo ali. Então, tem algumas armadilhas que muitas vezes a gente acaba criando, como, por exemplo, a própria expectativa, que leva à frustração de não concluir, de não conseguir manter ali muitas vezes uma constância ou Sim. de começar muito intenso. Geralmente, início de ano, a gente vem com aquela energia, né? Nossa, esse ano vai ser o ano da minha vida. Esse ano tudo vai mudar, tudo vai melhorar. Mas na realidade, muitas vezes não é bem assim. A gente até começa o fogo todo, depois o fogo vai diminuindo e ele vai encontrando um lugar ali, um meio, um equilíbrio, né? Só que a gente não pode colocar toda a nossa energia, né, achando que tudo vai ocorrer bem, porque tem a realidade da vida também. E muitas vezes a gente tem que saber, principalmente, o que a gente quer para a nossa vida, o que é,
que a gente quer conquistar esse ano, não somente de questões materiais, como um carro, uma casa, comprar uma moto. Isso daí são coisas importantes também, mas o que é mais importante também tem aquela questão do ser, ou seja, o que eu quero melhorar na minha vida, que contribua na minha saúde mental. Por exemplo, eu quero ser um melhor leitor, eu quero cuidar melhor da minha saúde física, quero estabelecer alguns treinos, quero cuidar melhor da minha alimentação, quero fazer algum tipo de estudo, ou crescer no meu trabalho, por exemplo, ser melhor comunicador. Então a gente vai definindo isso, só que a gente não pode colocar tantas regras assim, ou tantas metas, porque senão a gente acaba se perdendo. Bom, tem um Enfim, pessoal que está comentando, e eu vi aqui, teve a recuperação em foco, falando sobre da gente discutir abuso de substâncias e objetos transacionais. Acho, nossa, que tema muito muito boa, bom, muito muito bacana. bom. Vamos marcar sim. E, bom, Interessante. é. Só para fazer um complemento à sua observação, né? Essa questão das rotinas, tem uma frase do William Shakespeare que é muito interessante. Ele diz assim: se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Uhum, Então, partindo desse pressuposto, é importante você realmente ter em vista quais são os seus objetivos. E como você mesmo disse, assim, poucas metas, mas só ressaltando metas reais, boa. pequenas mudanças, tá? Vou dar um exemplo assim que a visão dentro da psicologia sempre busca uma questão de equilíbrio. Como assim? Né? Toda essa parte neurológica e tal, nosso organismo ele sempre vai buscar o equilíbrio, sempre. Então é uma regra universal isso. A gente vai buscar o equilíbrio. Logo, se eu faço uma mudança muito drástica na minha vida, a tendência desse choque é tentar voltar ao equilíbrio. Então, por exemplo, fazendo uma analogia com reeducação alimentar, tem duas opções. A sugerida, que seria fazer uma dieta, introduzir menos carboidrato, consumir menos calorias, Uhum, queimar mais calorias, né? Associado com algumas práticas esportivas, né? Você vai ter, vamos dizer assim, gradualmente uma melhora. No entanto, tem a segunda opção, que é um pouco tanto quanto insana, que muitas vezes a galera faz isso. Compra algumas fórmulas mágicas, etc., leva o nosso organismo ao limite para queimar, metabolizar, muitas vezes até mudando a metabolização sem acompanhamento médico, né? E aí o que acontece? A pessoa perde muito peso, no entanto, recupera muito rápido, uhum. percebe? Então, assim, toda mudança é sugerido fazer de forma significativa. Vamos lá. Todo comportamento novo, ele precisa de repetição, justamente para a gente se adaptar. Fazendo uma analogia com arte marcial, por exemplo, a galera tá em alta, se não me engano, o seriado do Karate Kid, alguma coisa do gênero, né? Se a gente observar que eles repetem muitas vezes, repetidamente, alguns movimentos. Qual que é essa finalidade? A finalidade é repetir tanto a exaustão que chega num ponto que o movimento da arte marcial vai fluir com uma certa naturalidade. Uhum. Então, assim, os nossos comportamentos, hábitos e práticas que a gente vai construir, né, ela precisa ser repetida diuturnamente, todos os dias. Por isso que as mudanças, se forem graduais, né, 20 dias, 21 dias, praticando o mesmo hábito, chega num ponto que a gente começa a encarar aquilo com naturalidade. Um outro exemplo bem besta, mas assim, bem curioso. Você já começou um trabalho novo, completamente diferente, numa empresa nova, estou dando um exemplo assim aleatório, que nos primeiros dias parece que é difícil você se acostumar com aquele horário que você não fazia. No Uhum. entanto, chega num ponto que o seu organismo, nosso relógio biológico já acostuma, sabe? Que naquele horário você costuma acordar, né? Aquele percurso que você faz com o seu carro, de ônibus, de moto, a pé, é algo que se torna hábito, né?
ponto de muitas vezes você estar no seu momento de lazer e fazer esse percurso, por exemplo, com o carro. Fala, nossa, eu tô indo pro meu trabalho. Percebe? Karate Kid, perfeito. Essa é a ideia. Então, repetir pequenos hábitos, né? Então, até que o nosso corpo entenda, a nossa mente, o nosso eu como um todo, entenda que aquilo agora faz parte do meu eu, do meu ser aqui, né? Do meu eu no mundo, vamos dizer assim. Exatamente. E também tem a questão, que inclusive tem um livro que é chamado Hábitos Atômicos, e que mostra um movimento gradual. Tudo que a gente quer alcançar na nossa vida, se a gente colocar pequenas coisas todos os dias para a gente ir realizando, assim como um hábito, quero ser melhor dentro da minha comunicação, por exemplo. Aí a pessoa ela vai treinando ali, se expondo a eventos que trazem, contemple isso que ela quer, só que de uma maneira bem pequena. Assim, não precisa ser algo extraordinário, que muitas vezes, na hora de definir as metas, a gente coloca fora da realidade. Então a gente fantasia muitas vezes algo muito grande, então a gente fica muito surpreso. Nossa, como que eu quero, por exemplo, já fazer. Vou comprar um carro e já penso, por exemplo, num carro, uma McLaren. Pô, mas para chegar até a esse ponto, né? Eu preciso começar devagar, eu preciso com aqueles mini atitudes e comportamentos que eu posso carregar todos os dias. Então é algo que você estabelece ali, às vezes 20 minutos, 30 minutos, todos os dias, ali de uma forma repetida e também gradual, você vai aumentando o tempo e aquilo vai tornando existência. Chegar ao ponto que parece que vai surtindo natural você. E você começa a se desenvolver em relação a isso. Então, a princípio, eu não sei se caiu, pessoal, qualquer coisa, Não, Deus, vocês me avisem. Tá. agora para mim tá normal. Pode continuar. Conclua. Tá me ouvindo? Às vezes se cair, tô ouvindo. Eu acho que caiu Tá. um pouco. Deu uma travadinha e tal, se você quiser repetir. Tá Esse, ventando é, bastante. não, Eu sem acredito problema. que pode Relaxa. ser que atrapalhe um pouco. Mas sempre quando a gente estabelece algo, a gente não pode pensar naquela questão macro ou naquela questão onde a gente acha, nossa, como que eu vou conseguir realizar esses meus sonhos que muitas vezes estão pulsando dentro de mim? A resposta Legal. é simples. Pequenos passos. Sim. Pequenos passos onde você consiga garantir a sua atitude todos os dias. Então não precisa fazer aquilo, estudar 5, 6 horas, 7 horas por dia, né? Você vai se movimentando gradualmente. Então pega ali 20 minutos de estudo, vai aumentando, né, conforme o tempo. Passa 2 semanas estudando 20 minutos, depois aumenta 40 minutos, depois chega a 1 hora. É igual, por exemplo, exercício físico. Né? O nosso metabolismo e o nosso corpo ele não desenvolve da noite para o dia. Não. Né? Vai, assim, conforme o tempo, aí você vê, caramba, para eu crescer um pouco mais, eu preciso mudar o exercício, eu preciso treinar um pouco mais diferente daquilo que eu treinava. Você vai se adaptando, você vai pegando o jeito, você vai aprendendo. Então, o sentido da gente conquistar os nossos hábitos ou aquilo que a gente quer para a nossa vida vai nessas tarefas onde a gente consiga realizar não de uma forma tão intensa, mas de uma forma gradual. Né? Porque tem essa diferença, muitas vezes, que a gente acaba, nossa, eu tenho que ser muito intenso naquilo. Tenho que colocar toda a minha energia para fazer aquilo acontecer. Mas a gente precisa um pouco mais de calma e ter os pés dentro da realidade. Né? Porque Sim. tem coisas que muitas vezes impedem a gente de conquistar, de manter uma certa disciplina. Por exemplo, imprevisto. Você não precisa ficar se cobrando tanto para poder realizar, sendo que imprevistos muitas vezes podem acontecer. Então, essa é uma das questões. Eu acho que você ia responder o O Wagner Wagner ele fez fez uma uma pergunta pergunta lá. bem interessante. Vamos lá, já estou com ela aqui no pente, ó. O que fazer quando a ansiedade e a euforia toma conta, no qual eu chego a sentir dores no corpo? Vamos lá. A ansiedade, na realidade, ela é uma resposta do nosso organismo,
frente a uma situação que vai acontecer. Exemplo, vou fazer uma prova amanhã, uma entrevista de emprego, por exemplo, ou um jantar romântico com a namorada. É natural eu ficar ansioso, porque eu estou esperando que algo vá acontecer, né? A gente chama esse mecanismo de luta e fuga. A gente acaba entrando no estado de alerta frente a alguma coisa. Seja algo muito bom, como os exemplos que eu dei, mas como algo muito ruim. Por exemplo, escutei um barulho de madrugada em casa, saí no quintal escuro. Eu estou com o estado de alerta alto, o mesmo sintoma da ansiedade, tá? Aqui, o problema, muitas vezes, é que a ansiedade como resposta, tá, que seria natural, ela ganha um novo patamar. Porque geralmente eu preciso de um estímulo para entrar nesse modo luta e fuga, ok? Desenvolvendo a ansiedade. O problema é que nós estamos, na nossa sociedade hoje insana, a gente está hiperestimulado a todo o tempo todo, percebe? Então, por exemplo, ansiedade em alguns quadros, precisa ter ajuda química, passar por um psiquiatra para dar uma rebatida em alguns sintomas. Mas durante as sessões, além de trabalhar algumas questões simbólicas, comportamentos, a visão de eu aqui no mundo frente a situações de inabilidades da vida, né? Existem algumas pequenas técnicas que a gente começa a introduzir, boas práticas. Por exemplo, a gente comentou na sessão passada, mas cabe ressaltar, por exemplo, o desmame dos eletrônicos, que muitas vezes a gente está, a gente precisa sair da Matrix Trinity, tem que desplugar, igual no filme, né? Porque a gente está a todo momento hiperestimulado. Fora isso, muitas vezes, situações do dia a dia e pensamentos, né, acabam estimulando. A gente parece estar sempre esperando uma notícia, ou boa, ou muito ruim a todo momento, percebe? Então, assim, que pode gerar sintomas de ansiedade, até escalando para um nível de crise de pânico, né? Uhum. A coisa mais comum que eu tenho visto, viu, Ismael, no consultório. Depois da pandemia, teve um boom desses casos. Exatamente. E seja bem-vindo, Alisson, aqui também, psicólogo. Teve a Brenda também, psicóloga, que está entrando aqui. Vi que tem bastante gente que está entrando. E que bom, né? Legal. Se tiverem dúvidas, vocês também podem estar colocando. Mas pegando o gancho que o Caio trouxe, tem muitos comportamentos que a gente pode fazer que vai evitando a gente, respondendo também, ajudando a responder essa questão, que quando a gente evita alguns comportamentos, ajuda a gente no controle e no manejo da ansiedade. Então, por exemplo, a questão do sono mesmo, né? A gente ter um sono de qualidade e também da gente conseguir canalizar essas ansiedades para algo um pouco mais produtivo, ou seja, muitas vezes se desligar, né, de certos comportamentos, como ficar muito tempo na internet, igual o Caio já tinha falado, e você ir para focar o seu tempo em algumas coisas que são mais produtivas para você, no sentido que vai trazer um certo manejo para você, um controle da ansiedade no momento, e você não ficar naquele pensamento também, porque às vezes o grande perigo e o sabotador é a nossa própria mente. Então a gente fica supondo as coisas, criando expectativa. Nossa, como que vai ser o dia de amanhã? Será que vai dar certo o que eu estou pensando? Será que vai dar errado? Será que vai? Então são muitos serás, né? Que mostra que muitas vezes a gente está querendo o controle ali da situação. Ou tentando já antecipar. E isso causa sofrimento. Então, eu acredito que a percepção que a gente tem, primeiro, do pensamento, pode fazer uma diferença muito grande. Nossa, eu estou ansioso. Deixa eu observar um pouco melhor os meus pensamentos. Nossa, eu estou com muito pensamento de superstição. Eu estou querendo controlar situações que nem aconteceram ainda. Olha como que a gente acaba se preocupando com coisas que a gente nem sabe como que vai ser e não tem controle. Então a gente precisa primeiro aceitar essa realidade. Realidade do quê? Que a gente não tem controle. E que a gente pode se ater a coisas que a gente tem controle no momento. O que a gente tem controle no momento? Nosso próprio comportamento, a nossa atitude do que a gente vai fazer hoje.
de a nossa atenção, o que, que eu estou direcionando a minha atenção. Nossa, eu estou muito preso aos meus próprios pensamentos. Nossa, deixa eu focar em uma coisa aqui. E isso vai diminuindo, vai te ajudando no manejo próprio da ansiedade. E acaba a mente com o corpo tem uma relação muito profunda. A gente chama de psicossomática, né? Que o que a gente pensa, o que a gente sente tem um efeito sobre o corpo. Então, quando a gente está estressado, geralmente pode dar dor de cabeça, tensão nos ombros, tensão nas costas, e vai gerando determinadas tensões ali. A questão é você conseguir manejar o pensamento e conseguir agir em cima do aqui e agora. O que eu posso fazer? O que está debaixo do meu controle? E você vai treinando a sua mente a sempre estar ali presente, né? No estado presente, no aqui e agora. Isso ajuda muito, né? Além da questão da terapia, exercício físico, são várias coisas que vão complementando para você conseguir lidar melhor com essa ansiedade. Inclusive a terapia é um espaço, né, onde você vai conseguir falar, tratar das suas questões, das suas dores, da sua ansiedade, e você vai externalizar isso também. Aí você começa a notar muitas coisas que você pode estar alterando e mudando também. Só fazer mais um adendo sobre o assunto, até interessante que quando a minha ansiedade é natural, é saudável, e quando está se tornando algo mais patológico, vamos dizer assim. Vamos lá, é interessante que quando é importante a gente perceber que a gente acaba colocando uma lupa sobre um objeto ou pensamento ou algo que vai acontecer, que muitas vezes a gente não sabe o que é, mas a gente acaba colocando uma lupa e dando um hiperfoco em algo que muitas vezes o tamanho real não é aquilo, entendeu? Durante as sessões, o Ismael comentou assim, né, a terapia de forma bem grosseira, falando assim, é a cura através das palavras, né, de forma bem simples. Se eu não conseguir expressar por palavras, meu corpo vai falar com sintomas. Isso é fato, né? Então, durante as sessões, por exemplo, existem algumas técnicas que cada psicólogo, dentro de cada abordagem que optou para trabalhar na, na sua própria clínica, vai achar a melhor estratégia, a melhor técnica para a pessoa começar a utilizar, né? Olhar periférico, tem outras, o mindfulness, tem outras técnicas, cada um dentro da sua abordagem, existe transformação, existe enfrentamento, precisa aprender a lidar com aquilo. A Kate está perguntando, eu chego no ápice da minha ansiedade e logo... Nossa, eu não estou enxergando mais nada. E logo após o sono. Ai, eita. Ela colocou uma coisa antes que eu acho que vai dar Ah, para tá. Eu fico sequência. nessa situação. Só que me dá sono, um sono da morte. Como dizer junto com essas dores. Amiga, desculpa, mas eu sempre costumo dizer o seguinte, amiga, cama não é lugar de fugir. Cama é lugar de dormir e fuder. Desculpa a expressão, chula, tá? É o pior lugar do mundo é usar a cama como fuga, ok? Então, assim, não é uma boa ideia usar ela no seu mundo particular como se os problemas fossem ficar do lado de fora. Não, não, eles estão esperando você, né? É preciso enfrentar, senão seus problemas vão vencer de WO, meu bem. Quer complementar, Ismael? Uma coisa que eu vejo que quando a gente quer algo para nossa vida, vem o medo. E Sim. o medo ele vai gerando ansiedade, vários outros problemas também, que a gente vai vendo as dificuldades, né? E é onde a gente se depara em um limiar onde muitas vezes a gente se desanima. Quando a gente Sim, é difícil. Caramba, sim. parece que tá muito complicado, não estou conseguindo nada. Eu estabeleci uma meta, por exemplo, vamos supor, aqui, financeira, e não estou conseguindo alcançar e tal. Então me dá medo do futuro, me dá ansiedade. Aí a gente volta para aquela questão, né? A gente está plantando. É uma plantação. Então, o resultado
né? Às vezes a gente fica ansioso porque a gente quer controlar o resultado e quando ele vai acontecer. E a gente não tem esse controle, porque depende de muitas circunstâncias, vários tipos, são variáveis, né? Ali coisas, eventos que pode acontecer e pode atrapalhar. Então é a questão da permanência. Vem o medo, natural que vem o medo, né? O Vamos duro com muitas medo. vezes é vai com medo. Vamos com medo. E muitas vezes eu até falo isso, nossa, para os meus clientes, né? E muitas vezes o duro seria não sentir medo, porque aí seria meio que estranho, né? Se está aparecendo medo, muitas vezes está aparecendo algumas limitações nossas e que a gente precisa ir trabalhando nesse caminho. Então, se eu estabeleço uma coisa, vai aparecer dentro dessa coisa várias camadas ali e a gente vai tendo que ir lidando, mas o que vai fazendo a diferença mesmo é a permanência. Legal. Esse é o quê? A gente permanecer naquilo que a gente se propôs a fazer, mesmo que doa. Mesmo que a gente vá enfrentando a realidade, vai ficando difícil e tudo. Ismael, isso seria um caso de insegurança? Seria também. O medo está muito entrelaçado com a ansiedade e também com a insegurança, se sentir inseguro. Porque a segurança é uma das questões que a gente sempre busca. A gente quer segurança no relacionamento, no trabalho, no nosso futuro. Então, quando diz respeito ao nosso futuro, tem certeza. Não sabe o que vai acontecer o dia de amanhã. A gente pensa, a gente planeja uma coisa, mas nem sempre isso vai acontecer do nosso modo. Então, é saber que a gente está enfrentando a realidade. E a realidade, nua e crua, não é mil maravilhas, não é um mar de rosa, né? Não é... A gente está jogado, né, dentro dessa realidade e a gente precisa ir lidando. Só que o que faz a diferença é permanecer, mesmo sabendo dos transtornos que a gente precisa enfrentar nesse caminho. Então, o medo aparece. Às vezes a gente busca algumas fugas, né? Igual o Caio falou, a gente dorme, tenta dormir ali para ver se vai resolver o problema, né? De alguma maneira, ou se vai acontecer diferente. Mas a solução não é essa. A solução está em aceitar a realidade e encará-la, né? Aí vem todas as ferramentas que a gente vai buscando nesse caminho, né? Para poder ir lidando com esses problemas. Sim. O medo é interessante porque o medo, na realidade, ele faz parte da tríade trágica da logoterapia, né? Medo, culpa e a finitude. No entanto, assim, o medo é um mecanismo de defesa. É natural, é bom sentir medo. A ausência de medo te faz um suicida. Calma, né? Só que o ponto do saudável, do natural e do patológico é a intensidade. O medo com intensidade tem dois comportamentos naturais do ser humano. O medo, a primeira é a fuga, né? Vamos imaginar aquela situação, né, na escola, o valentão pega o menininho e começa a fazer bullying. Qual que é? Extremo medo, ou ele corre, né? E muitas vezes a gente corre para a cama, né? A gente quer resolver os problemas dos outros, anulando o nosso problema. Às vezes a gente tenta camuflar com medicação, com Rivotril, com drogas ilícitas, com álcool e etc. Né? A segunda hipótese, a segunda resposta ao medo, geralmente, é a paralisação. Paralisa, congela. E é interessante que esse comportamento a gente observa, por exemplo, em alguns répteis e até pequenos mamíferos que eles se fingem de morto, que o predador não vai comer algo que já está morto, tecnicamente, né? É muito comum, por exemplo, em extremo medo, como mecanismo de defesa, a criança se urinar toda, né? E esse fenômeno também a gente vê em alguns animais, percebe? Ok. No entanto, tem uma terceira possibilidade, que é um enfrentamento, né? E muitas vezes a gente tem que fazer aquela analogia de pegar aquele exemplo de Davi na Bíblia, né? Quando enfrentou o gigante Golias. Se não dá na mão, a gente pega outros recursos, meu bem. Vamos na tijolada.
pedir ajuda, usar as ferramentas à nossa volta. Quais são as ferramentas? Conteúdo de qualidade. Tem muito conteúdo ruim na internet, mas tem conteúdo de qualidade. Procurar ajuda profissional, né? Um círculo de amizades, que a gente pode falar assim, que seria uma zona de segurança, né? Você está passando por uma depressão, por algumas crises, etc., né? É bom saber que você está com pessoas que estão te entendendo, que compreendem aquilo, percebe? Você está passando, por exemplo, uma luta contra algum tipo de compulsão, como álcool, drogas e outras adicções, como compras, jogos, etc. E você está disposto a enfrentar esses problemas, né? É bom ter essa zona de segurança. Mas pedir ajuda profissional. Existem grupos de muita ajuda, de determinadas situações. Procurar ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal que você não vai desistir. Essa é a grande sacada. Eu não vou desistir. Né? Sinal de que você está enfrentando, porque pedir ajuda, né, muitas vezes a gente vê que as pessoas pensam que é sinal de fraqueza mesmo. Mas é sinal de resiliência. A resiliência é o quê? É suportar o sofrimento, é suportar os fracassos que vão acontecendo, porque para dar certo uma coisa, muitas vezes a gente tem que ter aquelas tentativas. Então a gente tenta, muitas vezes não acontece do nosso modo, a gente tenta de novo, vai melhorando, vai aperfeiçoando. É como se fosse uma ferramenta. Uma ferramenta só fica afiada quando muitas vezes é colocada no fogo e você ali vai moldando ela. E na nossa vida, a gente pode tirar isso como exemplo também. Porque a gente vai se moldando com as situações, buscando ficar mais resiliente e mais afiado para o que a gente quer. Sim. Então, é esse. Tem como fugir do sofrimento? Não. O sofrimento tá ali no caminho, né? Porque é uma luta. Tudo que a gente quer conquistar na nossa vida vai exigir esforço e dedicação, né? Tudo. E a resiliência vai fazendo com que a gente consiga suportar esses imprevistos que vão acontecendo, inclusive as coisas que a gente acaba não escolhendo. Às vezes Sim. é um luto, é uma perda, é muitas vezes coisas que vão acontecendo, alguns medos que vão aparecendo no caminho. E que é importante a gente ir vendo que uma das maneiras da gente enfrentar o medo é esse enfrentamento gradual. É você se expor aos poucos a esse medo e ir desenvolvendo habilidades onde você consiga ali lidar com a situação da melhor maneira. Então, é normal, né, a gente se sentir ali muitas vezes impedido de conquistar algumas coisas, de avançar, né, para aquilo que a gente quer na nossa vida. Mas a gente vai ali colocando a nossa própria disposição para poder enfrentar. Aquilo vai fazendo a gente se desenvolver, crescer. Inclusive, tem uma virtude, né? Acredito que você possa falar um pouco melhor, Kai, que Aristóteles e Tomás de Aquino, né, coloca como fortaleza, né, que é como se fosse uma coragem de você enfrentar determinados desafios e criar como se fosse uma consistência tão forte ao ponto de você estar maduro para poder enfrentar as situações e conseguir lidar melhor com ansiedade, com medo, com momentos difíceis, com luto, por exemplo, né, que a gente vai enfrentando essas situações da melhor maneira possível. É interessante, por exemplo, a fortaleza como uma virtude, né, que São Tomás ele usa, a grosso modo, assim, dentro daquela visão cristológica da Idade Média, e partindo para nossa, tentando conversar com a psicologia hoje, né, nessa live, vamos dizer o seguinte, que seria como se fosse um calejamento espiritual, fortalecer o espírito frente às adversidades. Então, vamos imaginar o seguinte, até o Ismael explanou brilhantemente a questão do sofrimento, que o sofrimento nem sempre é negativo, alguns são inevitáveis, mas assim, eu procuro não usar algumas expressões. Sabrina, seja bem-vinda, minha querida. Eu procuro não usar algumas expressões como traumas, sofrimento, eu me policio muito, porque muitas vezes eu sou responsável pelo que eu falo, mas não muitas vezes pelo que o outro compreende. Então vamos dizer o seguinte, que dores na vida é uma característica dessa realidade.
A realidade ela é como é. Muitas coisas doem, não é gostoso. Ponto. Muitas coisas que eu vou vivenciar vai me trazer dor, seja física, emocional, espiritual, N situações, como você queira definir. O sofrimento já é uma opção. Vou explicar Uhum. isso de uma forma um pouquinho mais. Se é inevitável, eu vou passar por momentos de dor e tal, mas de forma positiva, então eu estou fazendo um sacrifício, como academia. É aquela dor assim que eu sei que é inevitável, mas é para um bem maior. Qualidade de vida, minha autoestima, vou ganhar peso, perder peso, coisas e tal. É algo inevitável, eu preciso fazer, né? Como uma cirurgia que eu não gostaria, que seria muito invasiva, né? É um sofrimento que vale a pena, é necessário eu passar por isso, não adianta eu fugir, percebe? Então é como se fosse algo que vai além, porque infelizmente, meu amigo, a gente acaba entrando naquela, naquele dilema da vida moderna, que o que faz bem para mim necessariamente vai me trazer prazer, e não é assim, tá? Então, qualidade de vida não necessariamente é sentir prazer em tudo que faço. Tem algumas coisas que eu vou fazer que, inevitavelmente, são desconfortáveis, não é gostoso, entendeu? No entanto, eu consigo sentir aquela gratificação, falar assim, nossa, que da hora, que gostoso, né? Tinha um amigo que, aqui na minha cidade, pessoal, tem uma galera aderindo muito a essa questão de correr na rua e etc. Né? E uma vez o cara super sarcástico, eu falei assim, e aí, o que você sente, né? Eu não sinto essa vontade que você tem, assim, de sair correndo 40 quilômetros e tal, né? Eu falei, sabe qual que é a parte mais gostosa de correr? É a hora que você para. Eu falei, ah, beleza, então. Eu já estou parado, então já estou lá, né? Fazendo um atalho. Mas aí que é a sacada, porque é o desafio, a questão do desafio, se enfrentar o desafio, estar disposto a ser desafiado pela vida, pelas situações, né? Enfrentar, né? Então, assim, fugir não é o caminho, nunca foi, nunca vai ser. A vida lá na frente vai cobrar. Exatamente. E tem tem um livro, inclusive, que é de um pesquisador ele chama Brad Stulberg, se eu não me engano é esse o sobrenome dele, e ele fala sobre alguns fatores que quando a gente está enfrentando o sofrimento, e ele foi fazendo uma pesquisa com como que pessoas conseguem ali lidar com o sofrimento, enfrentar o sofrimento da melhor forma possível. E ele coloca alguns pontos, por exemplo, aceitar a, dentro da realidade, né, o que está acontecendo ali, você não ficar se submetendo, porque às vezes a gente tem uma noção meio equivocada sobre o que é aceitação, né, no Sim. sentido passivo da palavra, tipo, nossa, todo sofrimento, nossa, que merda, minha vida é Uhum. ruim. Aí cai nessa, muitas vezes, que você falou da aceitação como, no sofrimento como uma escolha, né? Sim. E a aceitação é totalmente diferente disso. Você não se submete ao sofrimento no sentido passivo. Senão você acaba se vitimizando, achando que o mundo está contra você, que todo mundo te odeia, que a vida é uma desgraça mesmo, você não consegue enxergar as melhoras ali, mas é no sentido passivo. Caramba, tem uma situação que está se apresentando, né? Tem ali a realidade. E para eu sair dessa realidade, eu preciso criar ali pontes, né? A meta que a gente fala, né, o objetivo, ou é justamente essa ponte que vai te levar para um outro lugar. Você enxerga a realidade e começa a ver, nossa, o que eu preciso melhorar? Para eu sair dessa situação que muitas vezes está ruim, eu preciso colocar algo para minha vida e estabelecer algo que faça sentido para mim e que saia dessa zona de conforto, vamos colocar assim, dessa zona de muitas vezes desse sofrimento que eu estou muitas vezes acostumado e me leve para um outro estágio. Só que para isso eu preciso me movimentar. Aí vem essa questão muitas vezes do que a gente quer para a nossa vida, né? O que a gente deseja, que meta que eu quero criar com base dentro da realidade. Então, não dá para a gente colocar muitas vezes coisas da nossa vida que está muito fantasiosa e, enfim. E um outro ponto também que ele fala
ele diz sobre buscar ajuda, né? Que é um dos... Todo mundo que enfrenta situações, eles pedem ajuda, né? Tem essa humildade. Caramba, se eu não tô bem, meu, tem a terapia, né? Tem ali pessoas que dão um certo suporte. Muitas vezes eu vou precisar passar no médico, me tratar, fazer algumas... passar por esse caminho justamente para eu me sentir bem ao ponto de eu conseguir me manter naquilo que naquele bem-estar, na minha própria saúde mental também. E outro ponto que ele fala também é sobre a resposta que a gente dá em determinadas situações. Então tem Sim, coisas que vai acontecendo na nossa vida que a gente não pode ser impulsivo. Impulsivo no sentido assim, cara, deu na minha cabeça, eu vou lá e faço. Isso daí é um sim, caminho, assim, praticamente certo de frustração. Se você for impulsivo em muitas decisões, geralmente você vai ali cair do cavalo, vai se machucar e vai ficar mal. Então, as pessoas que passam por um determinado momento ali difícil e que conseguem ter essa resiliência de suportar o sofrimento, de suportar as questões mais difíceis da vida, ela precisa muitas vezes responder a um acontecimento de uma maneira mais sábia, mais com uma mente mais tranquila e não evitando a impulsividade. Que a impulsividade pode levar muitas vezes a atrapalhar todos os projetos que você tem, né, que você cria. Agora, quando você ali estabelece um plano dentro da própria realidade e você consegue não ser impulsivo, mas fazer um planejamento, responder bem aquilo que está acontecendo, pedir ajuda, né, permanecer naquilo que você se propôs, mesmo que esteja difícil. Tem dia que a gente não quer fazer o. Nem todo dia você quer levantar para o uhum, físico. Nem sim, todo dia ler um livro, ou estudar, ou fazer um determinado trabalho. Né? Tem dia que você tá ali, mas muitas vezes o que acontece? As pessoas acabam desanimando porque não vê os resultados imediatos e acaba perdendo ali aquele propósito, né? E falar, já parei 1, 2 dias, agora não acaba relaxando. Mas sim, aí a gente levanta a questão da constância. Tudo, né, que a gente quer conquistar na nossa vida exige constância. Persevera até o fim, mesmo que esteja no sofrimento ali e nas dores da vida. sem dúvida, meu querido. É interessante, você estava falando, estava refletindo sobre algumas coisas e sempre vem várias coisas assim do dia a dia, tanto do consultório, coisas que a gente acaba estudando na prática da profissão e tal. Tem é interessante uma analogia que o Dr. Frankl, fundador da logoterapia, ele usa, que ele fala o seguinte: viva a sua vida como se você estivesse vivendo pela segunda vez, como se a gente estivesse olhando para o passado, o presente, olhando como se fosse já o passado, já vivendo a consequência daquela ação, né? Então, por exemplo, como se eu estivesse olhando para o passado e estivesse mudando o passado, vivenciando já o meu futuro. O que vai ser frente àquela situação, Uhum. né? Porque assim, toda ação tem algumas consequências. E muitas vezes, naquela euforia, do frenesi, né? No falso canto das sereias, né? Nossa, eu preciso daquele telefone ultra mega sofisticado que acabou de lançar. E aí eu vou lá, sem pensar nas consequências, e adquiro e foge completamente do meu orçamento. Estou dando um exemplo completamente aleatório, tá, pessoal? E fala assim, nossa, pra que eu fui fazer isso? Percebe? Muitas vezes a gente não consegue refrear. Na logoterapia tem uma expressão típica da logoterapia que é definida como poder opositor do espírito. O que é esse poder opositor do espírito? É aquele exercício de consciência que eu consigo falar não para mim mesmo, mas é um exercício. Logo, eu preciso começar a praticar com pequenas coisas. Exemplo: nossa, eu me programei sábado de manhã, levantar 8 horas da manhã, porque eu não estou trabalhando, e eu vou dar uma caminhada. Aí toca o meu despertador. E eu falo, eu acho que eu vou pôr na soneca. Eu quero pôr na soneca. Só porque eu quero pôr na soneca, então eu vou levantar. Começa a exercitar de forma
Ah, é? Você está querendo que eu fique? Ninguém manda em mim. Agora eu vou levantar também. Já fiz o café e já estou indo. Então, assim, eu começo a exercitar de forma dentro do meu universo, com estratégias minhas, e começo a fazer esse movimento. Logo, quando eu me deparar com uma situação irresistível, né? Um exemplo, uma pessoa que está lutando contra os vícios de álcool e outras drogas. Eu preciso me exercitar com pequenas coisas. A pessoa que está naquele processo de reeducação alimentar, vou passar por uma cirurgia, mas eu preciso passar ainda emagrecer alguns quilos, porque senão a minha cirurgia vai ser de risco e eu preciso fazer, né? Então eu preciso começar a exercitar, entendeu? Eu preciso, porque aquele podrão, X podrão especial lá do bairro, parece que vai estar chamando o meu nome, percebe? Então, assim, são pequenas coisas, né, que eu preciso começar a me reeducar. E também acrescentando que tudo que a gente busca, né, nessas atitudes e tudo é criação da responsabilidade, né, e do comprometimento. O poder que você tem de se comprometer com uma tarefa que você mesmo se coloca, isso daí é transformador. Tudo Legal. aquilo que você coloca e leva como um compromisso, por exemplo, amanhã eu preciso acordar cedo porque é uma responsabilidade minha, porque dali em diante, sei lá, vou trabalhar, vou me desenvolver em alguma habilidade, vou estudar determinado ponto. Então, tudo que a gente quer, se for levado em conta a minha responsabilidade, caramba, eu tenho uma responsabilidade com isso. Então, é um comprometimento. E a gente vai utilizando para chegar nesse nível, né, de algumas ferramentas, né? Pô, ao invés de colocar o efeito soneca, né, tira ali, né? Vai, pô, não vou colocar não, já vou levantar, vou jogar uma água no rosto, fazer um café, já me ater ao meu compromisso. Porque isso vai trazendo uma certa satisfação, que não é aquela satisfação de prazer imediato, mas sim uma satisfação interna. Você chega de noite, eu acho que todo mundo já passou por um momento assim, você chega de noite e fala, nossa, hoje eu realizei tanta coisa, parece que eu consegui cumprir tudo aquilo que eu me propus a cumprir. Fiz, às vezes, poucas coisas, né? Ó, consegui treinar, nossa, já foi uma vitória. Consegui manter a minha alimentação, fiz a minha terapia, consegui fazer um determinado estudo, consegui fazer uma apresentação no meu trabalho, foi tudo bem. Às vezes não da maneira Sim. que você gostaria que fosse, mas você realizou. Esse é o ponto. Porque às vezes a gente quer aquele prazer, né? Acho que você tocou um pouco nesse ponto de querer tudo muito nossa, quero ter prazer, mas eu não sinto prazer naquela atividade. Pô, treinar, se você for ver, não é tão gostoso assim. Sim. Estudar não é, nossa, você não fica naquele todo aquele vapor, né? Não Mas são tem aquela musiquinha do Rios, né? Não tem filtro, é vida real. é vital. Então, mas isso leva à responsabilidade, essas boas ações, essas boas práticas. Inclusive, em tudo que a gente colocar, pense em boas práticas. Cara, eu preciso me comprometer com isso até que Sim. esteja realizado, inserido dentro de mim. E aquilo, acho que eu falei, né, na semana que a gente conversou, né, um pouco sobre isso. Se a gente trabalha, tipo, 3 coisas no ano, né, focado, em 5 anos a gente está pelo menos melhor em 15 coisas. Sim. Quanto? Sim. Sim. Longo Um prazo ponto, vai ter um efeito muito extraordinário. Muito mesmo. um ponto interessante nessa conversa é que, assim, nós muitas vezes temos dificuldades em nos comprometermos conosco mesmo. A gente gasta uma bala com o nosso cachorrinho, com o nosso pet, e conosco a gente, mas é caro, né? Estou dando exemplos assim aleatórios. No entanto, se eu tenho dificuldade de me comprometer comigo, eu posso me comprometer com o outro e começar a tentar introduzir novas práticas, uma caminhada, chama um amigo, a namorada, a esposa, um colega, e assim por diante.
Então dá para a gente usar algumas estratégias. Lembrando que toda mudança é desconfortável e nem sempre a gente vai ter 100% de êxito. Logo, se eu tiver uma recaída, não desanime, tá? Nossa, sou a pior pessoa do mundo. Não desanime, tá? Se sua manhã for falida, inaugure uma nova tarde. Nunca é tarde para recomeçar. Eu não desanime. Vamos insistir, persistir. Exatamente. Aqui o Wagner perguntou, seria a satisfação de meta diária cumprida? Seria. Aquela sensação que eu disse. Você realizou tudo o que tinha. Teve a responsabilidade do dia. Meu tempo maior que aquela sensação de dever cumprido. Sim. Né? É aquela sensação, nossa, que bom que eu consegui. Por mais que teve adversidades muitas vezes, eu consegui. Ou consegui o mínimo, né? Às vezes não dá pra gente fazer tudo que a gente gostaria em um dia, mas agradeço que você cumpriu, né? Essa satisfação no sentido de como se fosse uma certa recompensa pelo seu próprio esforço. Uma recompensa que você dá de um modo interno mesmo. Então, a melhor coisa, né, o melhor investimento que a gente pode fazer é na gente mesmo. É investir no nosso próprio ser. Né? Aí a consequência vem em relação ao ter, né? Porque às vezes a gente fica tão preocupado com o materialismo, né? Que muitas vezes essa questão interior de vida, de pessoa, a gente acaba deixando de lado. Né? Mas é o Sim. sentido que muitas vezes a gente vai colocando meta para desenvolver a gente mesmo. Sim. Interessante. Nossa, está passando tão rápido o nosso encontro. Quando a gente desanima, parece que é mais difícil a gente voltar onde nós estávamos. Parece que a gente regride e é uma sensação horrível. Não desanime, tá? Como eu disse, vamos pegar as pequenas metas, pequenas coisas. A minha meta é limpar minha casa toda. Não é uma meta grande. Começa por alguns cômodos, tá? Porque se você colocar uma meta muito grande e não conseguir cumprir, você vai se frustrar. Agora, se a minha meta era só organizar a pia, eu organizei a pia e aproveitei e já lavei o quintal. Opa, tô no lucro. Eu não vou sentir porque aquela frustração de não ter cumprido a meta, né? Vamos colocar metas pequenas e assim ir galgando, tá? Só anunciar também aqui, a gente está já indo para a reta final, né? Acompanhe o Ismael nas redes sociais dele, no Insta e também na minha. Estou aqui no Instagram, cara, isso até em psicólogo clínico, no TikTok, e essa live eu vou dar um jeito de salvar e colocar também no YouTube, tá? Vou deixar as considerações finais. Foi um prazer novamente, meu querido, estar contigo, tá? A palavra é sua, meu querido. Pessoal, não sei se vai dar tempo ainda, só queria fechar com uma metáfora, que eu até utilizei esses dias numa postagem, que as metas é como se fosse uma pedra. Tem dia que você está ali tentando rachar e não sai nada, né? Mas algumas lasquinhas vão saindo ao decorrer do tempo, uma hora ou outra racha. Então permaneça nos seus sonhos, nos seus planos, não desistam, né? Procure ajuda se possível. Eu e o Caio, a gente está à disposição. Se precisarem, chama a gente no direct também. Beleza? E nos vemos numa próxima também, né, Caio? Sem dúvida, meu querido. Forte abraço, boa noite a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado.